sirenes foram acionadas em cidades como Jerusalém e Tel Aviv. E a gente vai para lá agora ao vivo conversar com um brasileiro. Ele mora há 52 anos em Israel com a família. Vamos conversar com o Mário Ricardo Fishbein. O Mário Ricardo, ele procura agora notícias da sobrinha israelense. Ela está desaparecida desde sábado. Mário, que momento difícil. Muito obrigada por dispor de um tempinho aqui para conversar com a gente e trazer o seu relato pessoal. Um prazer. Mário, quando foi o último contato com a sua sobrinha? Eu vou contar mais ou menos o que foi que aconteceu e aonde. É um lugar perto da faixa de Gaza chamado Kibbutz Be'eri. Se vocês quiserem saber o que é Kibbutz, vou lá no Google. É uma aldeia comunitária, pacata, muito normal, vida de campo. Minha mãe mora lá. Eu também cresci lá, desde criança, estive até que casei. É um lugar bastante tranquilo. Minha mãe mora lá, minha mãe tem 94 anos. E fim de semana festivo foram a minha irmã, o filho, meu sobrinho e a filha, minha sobrinha, foram passar com ela o fim de semana festivo. De noite, na sexta-feira de noite, a sobrinha foi para casa do namorado dela, que é no mesmo lugar, no mesmo kibbutz, e minha mãe ficou com a minha irmã e o sobrinho ficaram lá na casa dela. Já às 6 da manhã, quando começou tudo o ataque terrorista, 90 terroristas entraram no kibbutz por todo lado, disparando, matando quem estava, e todos entraram dentro de bunkers. Quer dizer que cada casa tem proteção de um bunker já por incidentes anteriores. Sim, entraram no bunker protegidos, passaram lá 20 horas fechados, sem ar, sem comida, sem água, sem banheiro, sem luz. E minha mãe, de 94 anos, nessa situação, vocês podem imaginar que não foi nada fácil, e mais ainda sem saber o que está acontecendo por fora. Várias vezes tentaram os terroristas abrir a porta do refúgio, do bunker, batiam, atiravam, tentavam à força, e por sorte não conseguiram entrar. Em outros lugares no kibbutz que eles entraram, mataram todas as famílias. Mário Ricardo, a gente teve, infelizmente, uma interrupção. Com anciãos, com bebê. Com o Mário Ricardo, ele que é brasileiro, ele já mora há mais de 50 anos lá em Israel, trazendo para a gente o relato do que foi esse ataque no sul de Israel. Nesse momento, a família procura pela sobrinha do Mário Ricardo e ele relatando esses momentos de tensão e de terror vividos pelos familiares dele. Ele descreve para a gente o momento em que os ataques começam, em que a família toda corre para um bunker e ali houve uma tentativa, inclusive, de invasão do local, sem sucesso. E ele traz para a gente também que entre os familiares, a mãe dele estava no local, uma senhora de mais de 90 anos, e ele relatando para a gente agora como é um momento de aflição devido ao desaparecimento da sobrinha dele. A sobrinha dele é israelense, se chama Celeste. O último contato que ele teve com a sobrinha foi na sexta-feira. Na sexta-feira à noite, ela saiu da casa da família para a casa do namorado, como ele estava relatando. Foi quando, então, teve início o ataque. Esse ataque surpreendente, sem precedentes do grupo Hamas, se deu nas primeiras horas de sábado. E as cenas de quem estava ali naquela região, para quem estava ali naquelas localidades ao sul do país, as cenas são de terror, como o Mário Ricardo descrevia para a gente. Daqui a pouquinho a gente tenta retomar o contato, o relato que ele nos traz das cenas de horror vividas pela família dele. Derla Cardoso, nossa editora de internacional, ela vai seguir aqui comigo. Derla, a gente está aí acompanhando as imagens da estrada que dava acesso ao local onde acontecia um festival de música. E a gente consegue ver vários veículos abandonados, vidros estilhaçados. A gente consegue ter uma ideia também com essas imagens do terror vivido por um grande número de jovens. Aconteceu um festival de música no sul de Israel, quando teve início, olha aí, essa é a localidade. Aí aconteceu esse festival de música durante
Esse período em que o ataque aconteceu era feriado em Israel. Havia esse festival de música onde, inclusive, estavam muitos brasileiros. Quando falamos aqui em 3 brasileiros desaparecidos, os 3 estavam nesse festival de música. Inclusive, conversamos com brasileiros que estavam no local e eles descrevem para a gente o que aconteceu. Eles estavam, no momento ali no festival, ouvindo a música, quando começaram a ouvir estrondos, barulho de bomba. E aí começou uma correria. Muitos pegaram seus carros, seus veículos, tentaram sair pela estrada e olha só, os bombardeios aconteceram, a gente vê os veículos completamente destruídos. Apenas é a carcaça dos carros. E também os relatos que chegam, confirmados pelas autoridades israelenses, é de que depois dos ataques aéreos, os homens armados do Hamas também invadiram o território e mataram muitos jovens e fizeram outros reféns. Autoridades israelenses dão conta de que 260 corpos foram encontrados apenas nessa localidade. A gente daqui a pouquinho vai trazer, inclusive, a Clarissa Ward, ela que é a correspondente da CNN Internacional. Ela foi ao local trazendo os relatos e a situação de momento por lá. Com a Derla Cardoso, eu continuo aqui a minha conversa, Derla, para a manifestação internacional. Há pouco a gente conversava com o Sérgio Patrick, trazendo as informações sobre a reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas, reunião que foi concluída sem uma declaração final, não teve consenso entre os países. E também ele trouxe informações com relação às investigações dos Estados Unidos sobre a participação do Irã, que poderia ser um sujeito oculto no que estávamos acompanhando. O país poderia estar por trás de um financiamento do grupo Hamas. Diante da potencialidade desse ataque, potencialidade tecnológica, ataques aéreos e também esse ataque terrestre, o que fez com que muitas autoridades israelenses ficassem extremamente surpresas. O Irã se manifestou? Se manifestou, Carol, e esse posicionamento é o primeiro que chega dessa crise e veio através da nossa apuração da CNN Internacional. A missão do Irã para as Nações Unidas disse em um comunicado para a CNN Internacional que nega enfaticamente qualquer participação no ataque do Hamas contra Israel. Ainda segundo a missão iraniana para as Nações Unidas, nesse comunicado enviado à CNN, eles continuam com o apoio à Palestina, mas negam qualquer envolvimento a essa ação do Hamas contra Israel. Esse é o primeiro posicionamento do Irã em relação ao que está acontecendo lá em Israel. Até então, o país não havia se manifestado, muito embora os Estados Unidos investigam a participação do país em financiamento, em fornecimento de estratégia e equipamentos militares. Os Estados Unidos investigam, o Irã nega por enquanto. Um ponto que aumenta essa suspeita, Derla, o que também leva os Estados Unidos a iniciarem esse tipo de investigação, é a conversa que estava em andamento entre Israel e Arábia Saudita. O que também temos de manifestação com relação a essas conversas e um posicionamento da Arábia Saudita diante do que estamos acompanhando? Pois é, muitos analistas têm colocado que esse ataque sem precedentes contra Israel foi uma tentativa do grupo Hamas de minar essas conversas de paz entre a Arábia Saudita, que é um país que tem como o Irã um inimigo, e estão em negociações as duas equipes diplomáticas, tanto de Israel quanto da Arábia Saudita, para uma aproximação. Esse é um esforço do governo dos Estados Unidos que já tem acontecido tem algum tempo, e analistas apontam que um dos motivos do Hamas seria minar essas conversas de paz para assim o Irã não ficar, Irã e grupos aliados, é claro, como Hamas e a Jihad Islâmica, não ficarem isolados, uma vez que se a Arábia Saudita formaliza laços diplomáticos com Israel, o Irã fica cada vez mais isolado, Carol. A Arábia Saudita, você me perguntou do posicionamento, a chefia de diplomacia da Arábia Saudita condenou os ataques contra civis em Israel. Enquanto Derla Cardoso traz as informações para a gente da repercussão internacional, você segue acompanhando conosco as imagens da faixa de Gaza. É ofensiva nesse momento contra a ofensiva em andamento. Agora as imagens registradas em instantes no território que amanheceu sob bombardeio. E aí as imagens mais fechadas, imagens do solo, quando a gente consegue observar construções que vieram abaixo por conta da contraofensiva que está
em andamento agora. A gente segue falando sobre a contextualização internacional com o nosso analista de internacional, o Américo Martins. Américo, porque em meio a esse conflito que estamos acompanhando, o Irã, que Derla Cardoso nos traz a informação de que teria negado qualquer envolvimento no ataque do Hamas, convocou uma reunião de emergência da Organização de Cooperação Islâmica, uma organização que tem 57 integrantes no mundo. Quando a gente fala em significados internacionais, o que essa reunião pode trazer de resultado? Carol, essa reunião, para você ter uma ideia, ela condenou Israel pelos ataques do Hamas, o que é uma distorção óbvia aí do que aconteceu no sábado e no domingo. O secretariado-geral da organização disse que estava muito preocupado com os desenvolvimentos no terreno e com a perigosa escalada israelense no território palestino, condenou a agressão militar israelense que levou a centenas de mártires e feridos entre o povo palestino. Esse é o tipo de linguagem que o Irã usa, o Hamas também. Obviamente que as condições que os palestinos vivem na faixa de Gaza, muitos deles refugiados que foram buscar abrigo ali depois de terem saído de Israel, são condições péssimas. Israel controla as fronteiras, controla o espaço aéreo, controla o mar, o Mediterrâneo. É Israel que decide quem entra, quem sai, o que entra e o que sai, pelo menos legalmente, do território. Agora, daí a você justificar esses atos que aconteceram no sábado, vai uma grande distância. Então, o que o Irã está querendo aqui é juntar vários países islâmicos que tem várias divisões entre eles. Você tem grupos moderados, você tem ditaduras, você tem teocracias como o próprio Irã, você tem agora alguns países árabes que têm relações diplomáticas com Israel. O que o Irã está tentando fazer aqui é criar uma mini coligação entre parte, pelo menos, desses países islâmicos para tentar tumultuar aí a narrativa toda e culpar Israel pelos eventos de sábado, o que obviamente não é possível. Por mais que a questão da Palestina precisa ser resolvida, é necessário ter algum ponto de diálogo e diplomacia, isso não vai acontecer neste momento. Neste momento é necessário neutralizar ali esses militantes que estão atuando em território israelense, é preciso preservar vidas. Então não é esse tipo de retórica chamando de mártires, dizendo que a culpa completamente é da ocupação israelense. Isso distorce muito a narrativa, é o que o Irã quer fazer nesse momento, quer mostrar aliança com alguns países ali, e o próprio mundo árabe e o mundo muçulmano são divididos entre as atuações do Hamas e o povo palestino, por exemplo. Muitos deles condenam o Hamas pelas táticas justamente que o grupo usa, que são táticas extremamente radicais, extremamente agressivas, como a gente viu nas últimas horas e continua vendo, nos últimos dias, e continua vendo. Então o Irã está tentando ali, na verdade, arrumar algum tipo de solidariedade com relação a alguns desses países do mundo muçulmano, mas o mundo muçulmano é muito dividido. Uma boa parte deles, como a Arábia Saudita, por exemplo, condenou os ataques. É difícil para esses países, no entanto, criticarem os palestinos, porque eles têm ali uma simpatia e uma conexão forte com os palestinos, gostariam que existisse essa solução de dois estados, um estado israelense e um estado palestino, que poderia ser a resolução e poderia trazer uma certa paz para a região, mas isso não é possível, porque você tem grupos como o próprio Hamas que defendem a extinção do Estado de Israel, não é apenas não reconhecer o Estado de Israel. Então, com esse tipo de radicalização, esse tipo de retórica, é muito difícil você prosseguir. E neste momento, como eu disse, a prioridade é militar. A prioridade é libertar os reféns e conter aí mais perda de vidas civis. Então, o Irã fazendo esse esforço diplomático. Eles também negaram, como a Derla e você comentaram agora há pouco, qualquer envolvimento, pelo menos direto, nesses ataques, dizendo que foram ataques absolutamente feitos pelos grupos palestinos, pelo Hamas. Os Estados Unidos estão investigando esse ponto, mas não conseguiram até agora nenhuma informação de participação ativa direta do Irã. Mas, Carol, existe um fato aqui que é impossível de ser negado. O Irã é o grande aliado do Hamas,
é o grupo que mais envia armamentos, dinheiro e treinamento para o Hamas. Então, no mínimo, indiretamente, o Irã certamente está, como também está no apoio que dá ao grupo do Hezbollah no Líbano. Américo Martins trazendo para a gente repercussão internacional, a contextualização também histórica para você que acompanha aqui a CNN Brasil. E a gente volta para a nossa conversa com o Mário Ricardo Fishman, ele que é brasileiro, mora em Israel há mais de 50 anos e nesse momento ele procura notícias da sobrinha. Ela está desaparecida desde sábado, justamente depois desse ataque sem precedentes do Hamas. Mário, a gente conversava agora há pouco, para quem está chegando agora aqui na programação da CNN Brasil, eu repito a pergunta com relação ao último contato que você teve com a sua sobrinha e o que você consegue nos trazer de relatos dos seus familiares sobre esse ataque. Olha, eu falei ontem sobre o que aconteceu com a minha mãe, minha irmã e meu sobrinho foram resgatados, estão agora bem, estão perto daqui. Mas a sobrinha, a última notícia que tivemos dela, que ela estava continuamente enviando mensagens de WhatsApp para nós, como estava acontecendo. Ela estava na casa do namorado, com o namorado, e a última mensagem recebemos sábado às 11h20 da manhã. Essa foi a última, pensamos que tinha terminado a bateria no telefone dela. O produtor não é impossível que o namorado dela também não se comunique. E os dois estão desaparecidos, já são mais de 2 dias, sem nenhuma notícia, sem saber sobre ela. Agora nós somos brasileiros, sim. A menina nasceu aqui, ela tem 18 anos. E uma menina e dois jovens inocentes, inofensivos, que estavam aí na casa, né, sem nada de nenhuma festa por fora, nenhum perigo. E parece que entraram lá do Hamas, conseguiram entrar no bunker, no abrigo, abrir a porta, e não sabemos se eles estão vivos ou estão em Gaza. Mário, você traz a informação com relação à sua mãe, outros familiares que conseguiram escapar desse ataque. O que eles te contaram sobre o momento? Como foi aquele momento de terror, a correria nessa localidade ao sul de Israel? Olha, foi o seguinte, chegou o exército às 4 da manhã e a questão era que muitos dos terroristas vieram com uniformes do exército de Israel e falando hebraico perfeito, então eles não sabiam quem era quem. Só quando ficaram certos, nós falamos para eles, não saiam para nenhum lugar, mensagem, não saiam para nenhum lugar, até que eles sejam 100% certos que são soldados israelenses. E realmente chegaram, resgataram eles na saída, a correria lá, imagina minha mãe de 94 anos, não pode andar, carregando ela e os terroristas atirando eles por todos os lados. Como eu falei, minha mãe foi ferida aqui na parte de trás, no pescoço, meu sobrinho uma bala na perna, e eu não estava lá, mas eu posso imaginar, porque eu servi o exército aqui, eu posso imaginar o pavor que eles sentiram. É uma pessoa que já passou por aqui, virtualmente em guerras, participou de guerras. Eu sei muito bem o que eles sentiram, eu senti isso em pele própria, entendeu? Eu sei como esse medo, esse terror, essa incerteza, e mais que tudo pessoas sem armas, tendo soldados em volta, mas pessoas civis é uma coisa e soldado é outra coisa. Mas eu posso imaginar o medo dele. Enquanto a familiares, sim, temos muitos familiares aí por esse lado da faixa de Gaza. Felizmente estão todos bem, e a única é a sobrinha que está, infelizmente, desaparecida já fazem 2 dias. Mário, como está a comunicação com as autoridades israelenses com relação à sua sobrinha? Como é que está essa assistência àquelas famílias que procuram por parentes, amigos desaparecidos? Olha, para dizer a verdade, não temos assistência nenhuma. Estamos procurando sozinhos. Eles já instalaram um centro de controle para informar as famílias, mas cada um tem que chegar lá e procurar e trazer provas, roupas de pessoas para eles serem geneticamente saber quem é quem, identificar os mortos. Já temos mais de 100 mortos. Estou avisando, sim, estou falando, mais de 100 mortos
civis, sem falar de soldados. Estavam falando antes do que está acontecendo em Gaza. Estou falando do que está acontecendo aqui. Mais de 100 mortos e continuamos contando. Esse kibbutz onde minha mãe mora, foi praticamente aniquilado. De 1.200 pessoas, resgataram 500, as outras 700, nós sabemos o que aconteceu. Muitos mortos, muitos foram levados para casa e não temos nenhuma informação enquanto ao que está acontecendo realmente nesse lugar. Mário, mais uma vez, obrigada por compartilhar conosco. Olha, só uma pequena palavra, por favor, uma pequena palavra. Por favor. Enquanto o ataque do Hamas, que eles são muçulmanos, sim? E aqui em Israel tem muitos muçulmanos e tem os beduínos que são muçulmanos. Só para informação, dezenas de beduínos muçulmanos foram mortos por ataques de mísseis da Hamas. Assim que não são só israelenses, os beduínos também são israelenses, mas não são judeus. Não são só judeus, não só israelenses judeus, também israelenses muçulmanos, beduínos, eles próprios povo deles. Pode dizer que eles não têm nenhuma diferença, quem é quem. Tem? Mário Ricardo, ele que traz para a gente os relatos dele e dos familiares, das cenas de terror vividas por quem estava ali no sul de Israel. Mais uma vez, Mário, obrigada e, claro, esperamos conversar numa outra oportunidade com uma boa notícia a respeito da sua sobrinha. Manteremos contato. Fique em segurança por aí. Obrigada. Muito obrigado a vocês pela atenção. Muito obrigado. Muito obrigado.